Bom dia, seja bem-vindo. Hoje é domingo, dia 19 de abril de 2020. Para você que nos acompanha aqui pelo grupo de WhatsApp da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, ou dela acaba acessando o site da igreja, o canal do YouTube, o Instagram da Igreja Filadélfia ou o meu próprio Instagram. Mais uma vez, é um prazer dirigir-me a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e quero compartilhar com vocês alguns princípios da Palavra do Senhor. Hoje seria dia de Escola Bíblica Dominical. Pois bem, não podemos fazê-lo presencialmente, mas podemos, por esse instrumento, estudar a Palavra do Senhor. Neste mês de abril, nós temos nos dedicado ao estudo da aliança, do pacto de Deus com o seu povo. E aí nós temos a nova aliança e a velha aliança. O novo pacto e o velho pacto. O Novo Testamento e o Velho Testamento. O texto que eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe-me durante a exposição é o de Jeremias 31, 34. Ao longo da exposição nós faremos a leitura, ok? Bem, quando a gente diz, a título de introdução, que nós temos Novo Testamento e Antigo Testamento, ou o contrário, primeiro o Antigo, depois o Novo, é bom lembrar que esses termos, Velho Testamento e Novo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento, não são expressões bíblicas. A Bíblia fala de pacto, de aliança. Esses termos, Antigo ou Velho e Novo Testamentos, eles foram criados pelos primeiros cristãos, objetivando facilitar a leitura e as referências escriturísticas. Por isso, por exemplo, a gente diz Jeremias, profeta, lá no Velho Testamento. Então eu já sei que é o Velho, que é o Antigo Testamento, a velha aliança, o velho pacto com Deus. Pois bem, o Velho Testamento, ele se refere aos livros sagrados que tratam do relacionamento de Deus com Israel, seu povo. Já o Novo Testamento fala também do relacionamento de Deus com o seu povo, mas agora sob o novo pacto, a nova aliança, ou a partir de Jesus Cristo. E eu quero dividir essa nossa conversa em duas partes principais e subdividi-las ao longo da exposição. A primeira parte principal que eu quero destacar é a que nós chamaremos de os aspectos da continuidade. E dela destacaremos 3 pontos. O primeiro é o seguinte: a lei mosaica, a lei de Moisés, aquela lei registrada em Êxodo capítulo 20 e repetida em Deuteronômio capítulo 5, ela mantém a sua função de moldar o caráter do crente inalterada, contínua, por isso continuidade. Veja, como crentes, como salvos em Cristo, nós não precisamos mais cumprir o que era chamado de cerimonial litúrgico, sacrifício. Então eu não preciso mais, hoje, levar um cordeiro, levar um cabrito, levar uma rolinha, uma pombinha, para ser sacrificado no templo, e aí o sangue aspergido sobre mim para o meu pecado ser perdoado. Também não preciso mais me ater à lei dietética, ou aquela que envolve comidas permitidas e proibidas. Mas a moral, sim. Os aspectos morais da lei de Moisés continuam, perduram. Tem valor até hoje. Vejam, não matarás. Isso mudou? Claro que não. A gente continua não podendo matar. Não adulterarás. Mudou? Não. Isso acabou? Não, não acabou. Isso continua. Não roubarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não adorarás imagem de escultura. Isso mudou? Claro que não. Então esse aspecto moral da lei, ela continua. Ela não mudou. Ela não sofreu alteração. Essa é a primeira ideia. Os valores morais da lei mosaica continuam. A segunda ideia é que o propósito do pacto, da aliança, continua centralizado na redenção como sempre foi. E ele se completa, ele se encerra na obra de Jesus Cristo através da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão até a sua segunda volta, e aí o reino eterno. Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este é o aspecto do pacto que tem a ver com a redenção. E esse texto de Gênesis se cumpre em Cristo. Jeremias 31, 34. Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, mas nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e deles, dos seus pecados, não mais me lembrarei. Isso se cumpre em Cristo. Efésios 1, verso 7. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação pelo pleno conhecimento dele. Isso se cumpre em Cristo. A terceira ideia é que a promessa de Deus no meio do seu, de presença no meio do seu povo continua reafirmada. Vejam, por exemplo, Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Percebam que são tempos verbais todos no futuro. Nessa nova aliança, Deus faria o que fez no passado. O quê? Se tornar o Deus do povo e fazer o povo se tornar o povo de Deus. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Presença de Deus contínua. Isso não mudou, não se alterou. O segundo ponto que eu quero destacar na nossa conversa de hoje é pensar sobre quais aspectos da novidade dessa aliança. Porque Deus falou que estabeleceria uma nova aliança. Vejam. E aí, algumas coisas. A primeira é a questão da eficácia do mediador. Jeremias 31, 34 diz que o Senhor perdoará as nossas iniquidades e dos nossos pecados ele não mais se lembraria. Inicialmente, a mediação na primeira aliança, no primeiro pacto, no Velho Testamento, começou com Moisés. Deuteronômio 4, verso 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu, Moisés, vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus, o Deus de vossos pais, vos dá. Verso 14, de Deuteronômio 4. Também o Senhor me ordenou a Moisés, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos. Deuteronômio 5, 28. Ouvindo, pois, a palavra do Senhor, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, Moisés. O Senhor me disse, eu ouvi as palavras do povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles muito bem. Verso 31, tu, porém, fica aqui comigo. Deus falando com Moisés. Então, Moisés é o primeiro mediador entre Deus e o povo. Depois de Moisés, os levitas, na pessoa do sacerdote e do sumo sacerdote, passaram a ser os mediadores entre Deus e o povo. Por exemplo, segundo Crônicas 17, 7, 8 e 9. 7. No terceiro dia do seu reinado, o rei enviou seus príncipes, e aí ele fala o nome deles, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles, com os príncipes, os levitas. Aí ele cita aqui vários levitas. E com eles, outros levitas. Os sacerdotes Elisama e Jeorão. Verso 9. Ensinaram a Judá, tendo consigo o livro da lei. Os levitas eram então mediadores entre o povo e Deus. O povo, para ser perdoado, precisava procurar o sacerdote no templo, confessar o seu pecado. O sacerdote sacrificava um animal, esse animal tinha seu sangue aspergido sobre o ofertante, e aí, por intermédio do sacerdote, Deus abençoava o ofertante. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o mediador é Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Esse texto é claríssimo, é absurdo de claro. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Vejam, não há mediadores, nem há mediadora, nem mediadoras. Existe apenas um único, apenas um, somente um mediador. E esse mediador tem nome, chama-se Jesus Cristo. Ninguém mais, nada mais, entidade nenhuma mais é mediadora entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo. Colossenses 1,18. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas, sobre todas as coisas, ele tenha a primazia. Efésios capítulo 2, verso 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, em Cristo, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. 14. Porque Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. O qual de ambos fez um, povo e Deus. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, reconciliasse ambos, povo e Deus, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus.
não foi nenhuma mulher, não foi nenhuma entidade, foi Cristo. Ele é, então, o que fez a reconciliação entre Deus e o homem. Uma segunda ideia é a amplitude desse novo pacto. Lá no Velho Testamento, o pacto é inaugurado com o derramamento de sangue de cordeiros. Êxodo capítulo 24, verso 8. Então, Moisés tomou aquele sangue, o sangue do cordeiro que foi derramado, e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. No Novo Testamento, é o sangue de Jesus. Lucas 22, verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este é o sangue da nova aliança, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, no sangue de Jesus, derramado em favor de vós. Se você for ler Hebreus 10, verso 18, você encontrará lá a informação de que o sangue de Jesus é superior ao sangue de todos os animais que eram sacrificados no Velho Testamento. Ano após ano, todo ano. As pessoas que precisavam ter o seu pecado perdoado levavam um animal para ser sacrificado para que o seu pecado fosse perdoado. O sumo sacerdote, uma vez por ano, todo ano, oferecia um sacrifício em seu favor para o perdão dos seus pecados e um em favor do pecado do povo, para que todo o povo fosse perdoado. Hebreus capítulo 10 vai dizer que o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi derramado uma única vez. Em português, nós temos 4 tempos verbais, 4 declinações de tempos verbais. Passado, presente, futuro e tempo gerúndio. Pois bem, em português nós não temos o tempo aoristo, que tem no hebraico. O tempo aoristo em hebraico é um tempo conjugal, significa o seguinte: uma vez feito, feito para sempre. Então o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele tem um tempo verbal, nas suas referências bíblicas, principalmente em Hebreus, que nos garante que foram todos derramados nesse tempo aoristo, ou seja, uma vez feito, feito para sempre, não há necessidade de ser refeito, nem pode ser substituído. Isso se aplica apenas ao sangue de Jesus em termos de aliança com Deus. Então o sangue de Cristo é superior a todos os animais, porque é o sangue do Cordeiro de Deus derramado para a remissão de pecados uma única vez, feito para sempre. Depois o sangue do Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento, desculpem, ele recebeu por herança uma terra que manava leite e mel. Na nova aliança, essa terra é um novo céu e uma nova terra. Você pode ver, por exemplo, numa outra situação, que o povo da antiga aliança encontrou descanso nessa terra prometida. O povo do novo pacto tem o descanso em Jesus. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Hebreus 4, de 8 a 11, não vai dar para ler aqui, mas o texto diz que o descanso está na pessoa de Jesus. Uma quarta ideia: o crente da antiga aliança podia ter os seus pecados perdoados. Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, o pecado é coberto. Os crentes da nova aliança também têm os seus pecados perdoados em Cristo. Uma quinta ideia: o povo da antiga aliança, do antigo Israel, na antiga aliança, tinha um coração de pedra. Jeremias 32, 38, 39 e 40, Deus diz que tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne na nova aliança. E por último, porém não menos importante, na antiga aliança, o povo era esporadicamente visitado pelo Espírito Santo. Você pode ver isso, por exemplo, com Saul, você pode ver isso com outros personagens que foram visitados, Sansão, que foi visitado pelo Espírito Santo esporadicamente, temporariamente. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o povo dessa Nova Aliança, em Cristo, é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Ou seja, lá no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha esporadicamente, temporariamente sobre a vida do povo. No Novo Testamento, o povo do Novo Testamento, em Cristo, é o templo do Espírito. O Espírito habita. Então, essa é a amplitude da Nova Aliança. Que Deus te abençoe. Você tenha um bom domingo. Eu o convido para nos acompanhar hoje à noite na exposição do sermão. Deus te dê graça. Fique na paz do Senhor. Um abraço. Até mais. Amém.